Você certamente já ouviu falar sobre proteínas. Elas estão presentes nos mais variados alimentos, principalmente carnes, leite e ovos. Proteínas são grandes moléculas formadas pela união de aminoácidos conectados entre si através de ligações chamadas peptídicas. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma e quantidade variada para formar diferentes proteínas. Uma sequência de aminoácidos começa a ser considerada uma proteína quando é formada por mais de uns 30 aminoácidos. Proteínas são grandes demais para passar pela parede do intestino e chegar na corrente sanguínea. Então, quando as ingerimos, o nosso organismo tem o trabalho de quebrar as ligações peptídicas para que sejam geradas sequências menores de aminoácidos, que podem passar pela parede e serem absorvidos. Esses aminoácidos são utilizados como matéria-prima para novas proteínas, que desempenham vários ofícios, desde componentes estruturais, usados na construção e manutenção de todos os nossos órgãos e tecidos, além de outras funções importantes para os seres vivos. Enzimas, por exemplo, são proteínas responsáveis pela maioria das reações químicas do corpo. Anticorpos são proteínas usadas pelo sistema imune para neutralizar patógenos. E até alguns hormônios como a insulina e o glucagon também são proteínas. A função de uma proteína depende de duas coisas: seu formato e a carga das suas partes. E ambas são consequência da sua sequência de aminoácidos. A informação das sequências de aminoácidos de cada proteína está guardada no DNA. 4 nucleotídeos se combinam de maneiras diferentes que correspondem a aminoácidos diferentes. O código genético está na tela se você quiser pausar e ver com mais detalhes. O processo de como proteínas são feitas merece um vídeo inteiro, e você não precisa saber tudo agora. O importante é saber que toda proteína pode ser codificada por uma sequência de nucleotídeos, e praticamente tudo vivo usa o mesmo código para isso. Agora que você viu o que são proteínas e de onde elas vêm, você pode estar se perguntando: não dá para fazer um organismo expressar proteínas de outro? Ou seja, é possível induzir a expressão heteróloga de genes? Sim, o jeito mais comum de realizar a expressão heteróloga de algum gene é usando plasmídios. Plasmídios são pedaços de DNA circular, relativamente pequenos e encontrados naturalmente em bactérias. Bactérias, na natureza, podem entrar em contato com plasmídios e absorvê-los. O plasmídio pode conter genes de resistência a vírus ou antibióticos que são vantajosos para a bactéria. Eles também possuem sequências que indicam para a bactéria para copiá-los, junto com o resto do genoma quando ela for se dividir. Dessa forma, o plasmídio se torna parte do material genético da bactéria. E plasmídios são editáveis com enzimas de restrição, que são enzimas que cortam DNA em sequências específicas. Se você tem um gene que quer colocar em um plasmídio, você pode cortar os dois com as mesmas enzimas de restrição e usar enzimas chamadas ligases para unir as pontas cortadas. Plasmídios podem ser isolados e transferidos para células de bactérias ou leveduras, onde se produzirá a proteína de interesse. Essas células se dividem e passam a nova informação genética para as células filhas, aumentando cada vez mais o número de células contendo o DNA recombinante, de forma que um número considerável de células podem produzir a proteína determinada por aquele gene. E de que forma esse avanço científico afetou a vida das pessoas? Desde que a insulina foi descoberta em 1921, pacientes diabéticos eram tratados com insulina advindas de animais abatidos. Eram necessárias 8 toneladas de pâncreas animais para produzir aproximadamente 230 ml de insulina purificada. Em 1980, a empresa de biotecnologia Genentech anunciou que havia produzido insulina ao introduzir o gene humano do hormônio em uma cepa de bactéria Escherichia coli. A empresa trouxe a insulina humana engenheirada ao mercado em 1982, com o nome comercial Humulin, a primeira droga recombinante no mundo. O gene humano responsável pela produção de insulina é isolado e inserido em um plasmídio, que será transferido para o organismo que produzirá a proteína. Em estudos químicos e farmacológicos, a insulina humana recombinante provou ser indistinguível da natural, reduzindo assim as possibilidades de complicações relacionadas ao sistema imunológico do paciente. Os produtos farmacêuticos produzidos através dessa técnica atualmente são utilizados para tratar doenças como anemia, AIDS, câncer, deficiência do hormônio de crescimento, entre muitas outras. Além da produção de produtos farmacológicos importantes,
A tecnologia do DNA recombinante também pode ser usada para clonagem, produção de animais e plantas transgênicas, estudo da função de genes das mais diversas espécies e muitas outras funções, demonstrando que essa inovação foi, sem dúvida, um divisor de águas para a biologia molecular e para a sociedade como um todo.